deveria. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Esse convite de Allan Kardec, feito no século XIX, é mais atual do que nunca. Todas as sociedades espíritas, modernamente as federativas estaduais, os centros espíritas disseminados pelo nosso país, pelo mundo afora, temos esse compromisso. Ao longo do tempo nós temos esquecido as orientações de Allan Kardec. Essa é uma das que tem sido esquecida. Mais do que nunca, nós devemos nos engajar nessa convocação, nesse convite e convocação que Allan Kardec faz a todos nós. Mediunidade com Jesus só é possível colaborando nessa grande obra. A grande obra é a transformação da humanidade como um todo. Agora, essa transformação só acontecerá a partir de cada um de nós, sejamos médiuns ostensivos ou não. Nós, transformando a nós mesmos, serviremos de exemplo para a transformação de outras pessoas que se miram em nós, no nosso exemplo, e aí, por um processo de ressonância, nós teremos a transformação da humanidade como um todo. Vejamos um texto agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, em que Kardec fala sobre as características do verdadeiro espírita. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima expostos, que são os caracteres do homem de bem, a mensagem imediatamente anterior, no item 3 desse mesmo capítulo. Então, essa mensagem do homem de bem fala sobre as várias características do ser humano de bem. E aí ele fala que essas características são as que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então o Espiritismo, ele não veio trazer uma nova moral, mas ele veio para despertar a moral evangélica, que foi ao longo do tempo esquecida pela humanidade. Foi relembrado algumas vezes por discípulos de Jesus que reencarnaram na noite dos tempos para reavivar a mensagem evangélica, como o grande exemplo de Francisco de Assis, na Úmbria, na Itália, em Assis, que veio para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Mas foi só Francisco desencarnar e nós mesmos deturpamos a mensagem do pobrezinho de Assis. E hoje nós estamos sendo convidados a reviver cada vez mais essa moral evangélica, a vivê-la, a revivê-la em espírito e verdade. O médium, por excelência, ele deverá ser esse grande instrumento. Kardec conclui essa mensagem, que recomendamos que todos estudem lá no original, nós só estamos estudando um pequeno trecho dela. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O médium espírita cristão não será aquela pessoa perfeita,
porque nós estamos muito distantes da perfeição. Os espíritos superiores da Terra, que estão próximos da perfeição, estão no mundo espiritual. Raramente eles reencarnam. Os que estamos aqui como médiuns, nós vamos ver na nossa próxima videoaula, somos aqueles que falimos de uma forma fragorosa no nosso passado. Estamos de volta à vida para fazer isso que Kardec coloca: domar as nossas inclinações más, para realizar a nossa transformação moral, domando essas inclinações más. Nós estamos muito distantes da superioridade espiritual e temos esse compromisso, não da perfeição, mas do aperfeiçoamento constante. O médium espírita cristão, o médium que deseja ser espírita cristão, ele faz um esforço constante para domar as suas inclinações más, o tempo todo fazendo esforços. Nós vamos ver nos grandes exemplos de Paulo de Tarso, de Judas, que renasce depois como Joana d'Arc, de Ivone Pereira, que nós estaremos estudando assim com bastante intensidade, o que eles fizeram para domar as suas inclinações más e se transformar em verdadeiros baluartes do Evangelho. No caso de Paulo de Tarso, chegar naquele nível de dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O que eles fizeram para alcançar essa condição? Que é a mesma proposta que Allan Kardec faz a todos nós: fazer com que não seja mais nós a viver, mas o Cristo vivendo dentro de nós. O Cristo interno que todos nós somos, a essência divina que todos nós somos e que temos o compromisso de despertar cada vez mais em nós para nos tornarmos verdadeiramente médiuns espíritas cristãos. Vejamos agora um texto muito significativo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. São orientações muito significativas de Alexandre, o grande orientador, que no livro Missionários da Luz inteiro, ele é um instrutor que traz os ensinamentos que André Luiz se reporta nessa obra. Nós vamos estudar um pequeno trecho da página 34 e da página 106. É uma palestra que Alexandre faz para médiuns desdobrados do corpo físico. É muito comum no mundo espiritual, durante a noite, para aqueles médiuns, todas as pessoas, sejam médiuns ostensivos ou não, que queiram realmente se tornar melhores, durante o sono do corpo, nós somos levados para escolas que existem no mundo espiritual e lá assistimos palestras, cursos, uma série de atividades. Esses trechos são de uma palestra que Alexandre oferece a uma centena de médiuns desdobrados do corpo. Diz Alexandre: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem.
Então vejamos esse texto de Alexandre. Primeira coisa, o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o compromisso principal da doutrina espírita, reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Consequentemente, deverá ser do movimento espírita, mas que infelizmente, principalmente na área da mediunidade, tem se afastado dessa proposta. Na área da mediunidade, mais do que nas outras áreas, o movimento espírita tem se afastado do Evangelho de Jesus, das bases kardecianas, gerando graves comprometimentos para médiuns e para seguidores desses médiuns. E aí Alexandre diz que a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Então, esse fundamento vivo, para que a mediunidade seja realmente esse fundamento vivo, é necessário que ela esteja em consonância com o Evangelho de Jesus. Depois ele diz que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns, reportando-se até a orientação que Kardec dá em O Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Então, todas as criaturas possuem a percepção espiritual. E ele diz que ela deve ser incentivada em nós mesmos. Esse incentivo, de que forma será, gente? Vamos refletir um pouco esse conteúdo que é interessante. Como que será esse incentivo que Alexandre fala aqui? Significa que todos nós devemos ir para um grupo mediúnico, como se diz, sentar à mesa mediúnica? Seria isso que Alexandre está dizendo? Muita gente entende isso. Seria frequentar uma reunião mediúnica? Não, né? Não é frequentar uma reunião mediúnica. Agora, o que é incentivar essa percepção espiritual? Percepção espiritual de quê? A partir do autoconhecimento, perceber quem nós somos, as companhias espirituais que convivem conosco, para poder nos transformar em pessoas melhores. Exatamente essa proposta do Evangelho de Jesus, que deve ser incentivada em nós mesmos. A quem nós estamos nos reportando? Quem está nos influenciando? Se os espíritos, como dizem os benfeitores Allan Kardec, influenciam em nossas vidas, em nossos atos, a tal ponto que são eles que nos dirigem, então quem está nos dirigindo? Que tipo de espíritos está nos dirigindo? Então, a partir dessa percepção espiritual que Alexandre diz aqui, nós vamos ter discernimento para saber diferenciar que tipo de espírito está nos dirigindo e poder selecionar e seguir as companhias espirituais que nos estimulem a transformação moral, ao bem, ao bom, ao belo. Depois ele diz, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, santificar essa faculdade, torná-la sagrada em nós. Como que é possível isso? Somente a partir do momento que nós trazemos o Evangelho de Jesus para dentro das nossas vidas. Aí ela se torna verdadeiramente aquela faculdade sagrada dentro de nós para se converter nesse ministério ativo do bem que ele diz aqui. O Afro levanta aqui se a mediunidade ela teria como um compromisso a autoiluminação, da mesma forma que no Oriente é utilizado a meditação. Sim, podemos sem sombra de dúvida dizer isso.
Quando a mediunidade ela é santificada, no sentido de que nós não apenas somos instrumento dos espíritos, sejam sofredores, sejam os benfeitores, mas nós, a cada atividade mediúnica, na própria mediunidade, seja ostensiva ou não, nós estivermos sempre compenetrados de utilizar tudo aquilo que vem pela mediunidade, a mediunidade esclarecida, a mediunidade com Jesus, utilizar tudo isso na nossa vida, o que nós estaremos fazendo? Exatamente o trabalho da autoiluminação. Como nós já temos todo um conjunto de conhecimento que veio da segunda fase dos fenômenos intelectuais. Os fenômenos intelectuais utilizou-se principalmente os médiuns psicógrafos, que psicografaram as obras básicas kardecianas, as demais obras de Allan Kardec e as obras subsidiárias idôneas que nós temos da doutrina espírita. Então nós já temos um conteúdo suficiente para, ao refletir sobre eles, mudar a nossa vida, meditando sobre esse conteúdo. Ao mesmo tempo, os médiuns ostensivos vão receber os conteúdos por eles mesmos, seja de um espírito benfeitor, seja de um espírito sofredor, porque tem muita gente que acha que espírito sofredor não nos ensina nada. Ensina muito. A cada espírito sofredor que se comunica numa reunião mediúnica, nós estamos tendo uma lição de vida. É como se ele dissesse, em outras palavras: observe o que aconteceu comigo, para que você haja de forma diferente na sua vida, para que não aconteça com você, aquilo que aconteceu comigo. Os espíritos que veem sofrimento nas nossas reuniões, eles não dizem isso. Mas o médium cristão, o espírita cristão, ele deverá refletir isso na sua vida. Porque ao refletir isso, ele está meditando sobre a vida, para poder domar as suas más inclinações, como nós vemos as orientações de Kardec, do espírita cristão, que deve se tornar uma pessoa melhor, para não ser mais um sofredor quando desencarnar. Tem muita gente que acha que espírita não se comunica como sofredor. Nós participamos de uma reunião mediúnica há quase 30 anos. Já vimos uma série de espíritas comunicando em sofrimento. Alguns, inclusive, que tinham trabalhado ao lado de nós em muitas tarefas dentro do movimento espírita em Mato Grosso. E que se comunicaram sofrendo amargamente não terem aproveitado a oportunidade da própria doutrina para se elevarem. Então ele é, como disse o Afro, um caminho de autoiluminação. Tanto a mediunidade nossa mesma, quanto os conteúdos que nós recebemos de outros médiuns, nos auxilia na autoiluminação. Desde que nós tragamos toda e qualquer comunicação, seja por nosso intermédio, seja por intermédio de um outro médium, para as nossas vidas. Porque se nós ficarmos apenas na superficialidade do intelecto, sem a reflexão para poder sentir aquele conteúdo, como diz Kardec, de nada adiantará, porque nós voltaremos para o mundo espiritual como necessitados de ajuda e bateremos nas portas dos centros espíritas, muitas vezes do próprio centro que nós frequentamos, para pedir ajuda, socorro, como acontece com muitos espíritas, infelizmente. Não deveria, mas acontece. O próprio livro Tormentos da Obsessão e o outro Entre Dois Mundos fala dos espíritas falidos, e esses nem tiveram condições de ser atendidos numa reunião mediúnica. Foram diretamente para as regiões inferiores do planeta e sofreram durante muitos e muitos anos
até serem socorridos pela misericórdia divina. No caso, a pergunta é: as pessoas que têm a mediunidade, mas que fogem da mediunidade por medo, tem gente que foge por medo dos espíritos, outros fogem por causa da responsabilidade que a mediunidade traz, mas é um fenômeno relativamente comum. As pessoas que têm a mediunidade ostensiva, a pergunta não se, pelo que eu vi, não se dirige àqueles que têm a mediunidade usual, como todo mundo, mas aquele que tem a mediunidade ostensiva. Então muita gente tem a mediunidade ostensiva e foge dela. Por que acontece isso? Exatamente pela fuga do próprio processo de autoiluminação. Muitos de nós não queremos ter responsabilidades maiores frente à vida. Ser médium, para ser médium equilibrado, só existe uma única alternativa: ser médium com Jesus. Isso gera uma responsabilidade enorme, que muita gente não quer. E aí entra numa ilusão de acreditar que não participando de uma atividade mediúnica, não participando de atividade no bem, ela vai viver normal, como qualquer pessoa comum. O médium que tem a faculdade ostensiva não é uma pessoa comum. E não dá para viver como uma pessoa comum. Ou ele se trabalha e realiza a mediunidade com Jesus, ou ele vai entrar num caminho tenebroso, de muito sofrimento, de muita dor, na linguagem evangélica, de muito pranto e ranger de dentes. Porque não dá para servir a dois senhores. Aquele que tem a faculdade mediúnica, ele não pode chegar e dizer: não, eu não quero isso aqui. É como se alguém que enxergasse uma coisa ruim ali na esquina: eu não quero esses olhos, eu vou arrancar esses olhos, porque eu não quero ver coisa feia. Ninguém faz isso com os olhos, mas com a faculdade mediúnica, que é um sexto sentido, é mais profundo do que a faculdade de ver com os olhos, muita gente faz isso. E aí bloqueia a própria mente, bloqueia os 3 chakras superiores: o chakra do conhecimento, o chakra da inspiração e o chakra da transcendência. Esses 3 chakras são fundamentais no funcionamento da mente humana. No nosso seminário Segurança Mediúnica e Energia dos Chakras, que nós recomendamos para aqueles que querem conhecer sobre os chakras, nós falamos dessa relação e a mediunidade, desses 3 chakras com a mediunidade. Quando a pessoa bloqueia porque não quer fazer o trabalho de transformação interior, quer fugir da vida, ela na verdade está bloqueando a própria mente, criando problemas graves para ela mesma, tanto na vida atual, quanto para as suas experiências futuras. Porque não se bloqueia as energias nesse nível sem graves comprometimentos espirituais. E aí doenças mentais, as mais diversas, que vêm aumentando assustadoramente na nossa sociedade de hoje, exatamente pelo bloqueio das funções psíquicas. Doenças como depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade generalizada e outros problemas mais, até problemas mais graves que envolvem as psicoses, sem falar nos processos de obsessão. Porque todas as vezes que nós bloqueamos as nossas faculdades psíquicas, principalmente sem direcioná-las para o bem, para o bom, para o belo, nós vamos entrar em contato com os espíritos menos felizes. Os superiores vão respeitar o nosso livre-arbítrio, mas os outros não respeitam, porque senão eles não seriam quem são, né?
E aí eles vão utilizar desse recurso para piorar a vida da pessoa muito mais. Então é um caminho que não vale a pena. O caminho que vale a pena é o caminho de fazer todos os esforços necessários. Porque, como nós vimos na fala de Kardec, não é médium perfeito que os benfeitores estão em busca. No próprio livro dos médiuns fala que não existem médiuns perfeitos, mas médiuns dispostos a se aperfeiçoarem. É isso que eles buscam, é isso que eles recomendam e orientam a todos nós a realizar. Uma pergunta da Alba: como ficam os médiuns ostensivos que se encaminham a outras religiões e não seguem as orientações que seriam da doutrina espírita? O fundamental em se tratando de mediunidade é a caridade e o esforço no bem. Isso em linhas gerais. Então, independente de onde a pessoa estiver, se ela estiver num trabalho de caridade, que é a caridade conforme entendia Jesus, que está no livro dos Espíritos, que não é a caridade de dar coisas para os outros apenas. Todo um trabalho de renovação interior pela caridade, ela vai se preservar. Agora, a doutrina espírita, sem nenhum ufanismo da nossa parte, é a única capaz de direcionar com eficiência e eficácia o fenômeno mediúnico. Então, a chance da pessoa se desequilibrar numa outra proposta será bem maior. A chance dela se desequilibrar com o conhecimento espírita já é grande, porque a maioria não segue os preceitos doutrinários espíritas. Agora, sem um roteiro, por exemplo, do Livro dos Médiuns, as obras de André Luiz, que nos aclaram intensamente o fenômeno mediúnico, sem nada disso vai ser muito difícil, vai exigir da pessoa um esforço muito maior. Mas, infelizmente, hoje em dia, muita gente procura práticas chamadas espirituais puramente mediúnicas, mas que de cristianismo, de moral, tem muito pouca coisa, se é que tem. Aí os fenômenos vão ser muito graves para a vida das pessoas, porque o fenômeno mediúnico ele existe independente da moral. O próprio Livro dos Médiuns fala disso. Agora, fenômeno mediúnico sem moral é caminho para processos obsessivos e processos degenerativos no nível da mente. Vai trazer para a pessoa doenças mentais graves, tanto os transtornos neuróticos quanto os transtornos psicóticos, seja para esta existência, seja para as próximas existências, inclusive. Continuemos com a fala de Alexandre.